Super importante é entender o que acontece no perfil do cliente no Instagram, no Facebook, mas vamos focar no Instagram. Nos últimos anos se tornou normal a compra de seguidores no Instagram, só que o que as pessoas não pensaram é que quanto mais seguidores você comprou, pior é o seu engajamento, porque lembre-se, o Instagram entrega o seu conteúdo para determinadas pessoas, para um percentual pequeno, não é para 100%. Então, se você tem seguidores comprados ali na história, que não tem nada a ver com o conteúdo que você entrega, que não são compradores, você está estragando o seu engajamento. E, claro, lembre-se, o engajamento do cliente. Você tem que analisar o perfil do cliente no Instagram e ver como está o número de seguidores com o número de curtidas, de compartilhamentos, de salvamentos das postagens. Pergunte para ele, antes de mais nada, pergunte se houve algum tipo de automação, alguma compra de seguidores, e se ele falar que comprou um número absurdo de seguidores, é a hora de a gente pensar em sugerir criar um perfil do zero. Laís, é a regra? Não, não é a regra, é a exceção, mas tem casos que você, social media, tem que analisar se aquele perfil do cliente está muito ruim em questão ao engajamento e, se for o caso, sugerir a criação de um novo. Lembre-se sempre que o trabalho de social media é gerar insights positivos, certo? Então, você tem que ver que quanto mais pessoas recebem o conteúdo, melhor fica o seu trabalho, mais pessoas comentam, mais pessoas curtem e automaticamente o cliente fica mais satisfeito, porque esses seguidores são revertidos em clientes. Então, como ter um Instagram, né, um perfil muito bem elaborado? Comece sempre com a biografia. A biografia tem que ter exatamente o nicho do cliente, o que ele faz, o que ele atende, se ele é médico, se ele é advogado, enfim, não sei a área, mas tem que deixar muito claro. Deixar claro para as pessoas que estão chegando no perfil entenderem. Sempre usar algo do tipo te ensino, agrego valor, enfim, algo relacionado ao objetivo do cliente com os seguidores. Você tem que fazer isso, você tem que pensar nisso. Por quê? Porque faz parte do trabalho de social media fazer uma avaliação de perfil. A foto do perfil do cliente, por exemplo, não pode ser uma foto suja, uma foto muito cheia de elementos. Tem que sempre ser uma foto ou do rosto, ou então até mesmo o logotipo da empresa, dependendo de quem seja o cliente. Mas é sempre pensar como você, se você fosse a persona do seu cliente, como você gostaria de ver o perfil dele? Coloque tudo isso em prática. Faça análise da foto do perfil, se necessário mude, faça a biografia, se necessário altere algumas coisas, coloque sempre algum chamado do tipo um link do WhatsApp, um link para visitar alguma página, como se fosse de fato uma CTA. Por quê? Porque as pessoas clicam ali e vão até o seu cliente, né? As pessoas clicam naquele link e vão comprar, consumir alguma coisa. E é importante isso lá no fundo de funil. Lembre-se sempre também de fazer um bom trabalho com os destaques. Eu sei que muitas pessoas falam, não é o papel do social media cuidar dessa parte visual, mas eu digo que esse é o papel sim. Porque um bom Instagram, ele não é feito apenas do feed, ele não é feito apenas de artes bonitas, ele é um complexo. É os stories com o feed, com a foto de perfil, com os destaques, com a biografia, é tudo um conjunto da obra. Então, quando você for fazer os destaques, oriente o seu cliente sempre a ter um destaque, por exemplo, falando quem ele é, onde ele trabalha, o que ele faz, qual é a função dele e por que ele tem aquele Instagram, por exemplo. Cuide de fazer uma capa para os destaques, é algo que você faz de forma muito simples, mas veja, no final, para o Instagram de forma visual, é muito importante ter uma identidade visual definida. Lembre-se, você não é designer, você não vai fazer um logotipo para ele, mas a paleta de cores, definição de paleta de cores, por exemplo, e os elementos gráficos que serão usados, é sua obrigação fazer. Se você não entende muito bem do assunto, se você ainda tem dúvidas sobre isso, estude sobre marketing. É inevitável você ter que saber como fazer uma avaliação de perfil. Eu sei que parece bobagem, muitas pessoas ainda não estão preparadas, mas você é o profissional, é a autoridade. Se você não sabe a hora de começar um perfil do zero, se você não sabe se as capas de destaque estão boas, se você não sabe o que ter na biografia, é sinal de que você não está preparado. Por isso, vá estudar sobre marketing de modo geral. Vai estudar sobre o que ter na biografia,
porque isso depende de cada nicho. Você tem que saber que tem elementos que são obrigatórios, como eu disse mesmo, uma CTA, um site, um link do WhatsApp, algo do tipo. Mas as palavras exatas é muito além de uma norma. É você entender a essência, é entender a persona, você entender o público-alvo e vai muito além do que o conhecimento raso das pessoas sobre marketing digital. Lembre-se que o marketing digital está muito atrelado ao marketing de conteúdo. Produza sempre um perfil do cliente que as pessoas sintam prazer em estarem ali, que os seguidores sintam felicidade ao receberem um post, receberem uma notificação. Então, oriente teu cliente, por exemplo, a sempre estar produzindo stories. Não acredito que seja obrigação do social media produzir stories, porque é obrigação do expert. Então, oriente o seu cliente e fale, olha, eu faço o melhor trabalho que eu posso no feed, porém, os stories, o seu rosto tem que aparecer. Isso é teu papel fazer. Caso você ache necessidade, faça a criação de um storytelling, faça uns informativos para ele fazer durante a semana, olha o que assuntos abordarem, isso você pode fazer sem nenhum problema. Mas é importantíssimo você deixar claro para o cliente que um feed sozinho não faz milagre. Então, oriente ele também a fazer lives, justamente para criar uma autoridade com os seguidores, para ter pessoas engajadas, e isso vai resultar num processo absurdo de melhoria no Instagram dele. Você vai encontrar aqui no curso uma aula específica que eu ensino exatamente como fazer uma análise de perfil. Você não precisa ter medo, não precisa ficar confuso, não é hora para isso. O importante é você ter noção de como fazer isso. Eu vou te ensinar na próxima aula prática, mostrar o passo a passo e você não ficará mais com medo. Você vai poder dar um direcionamento e vai ser autoridade para o seu cliente.